quanto essa abordagem tradicional da nutrição não fazia sentido para você, não funciona para você, mas também não funciona para nenhum de nós, como a gente vai precisar lançar mão de outras estratégias que ajudem a gente, de fato, a ajudar o nosso paciente. E essa pessoa vai se isolando, vai se isolando, vai se isolando e vai abrindo mão dos tratamentos, vai parando de procurar apoio nas equipes multidisciplinares e vai perdendo o apoio da família também. E eu acho que o maior desafio hoje é encontrar um profissional que olhe para a gente de uma forma integrada, para entender que sim, nós temos as nossas questões bioquímicas, mas também somos seres comportamentais, psicológicos, emocionais. Não vou dizer que é uma panaceia e que vai resolver todos os seus problemas, mas é mais uma opção. Uma pergunta de um ouvinte nosso. Quando eu abro um chocolate para comer um bombom, eu me descontrolo e quando eu vejo, já estou comendo a caixa inteira. Como o Mind Fitting pode me ajudar a controlar esse impulso? Olá, pessoal. Meu nome é João Montarelli, sou nutricionista e há 10 anos venho trabalhando para desenvolver a pesquisa e o ensino do MindFit aqui no Brasil para o comportamento alimentar e para a saúde mental. E é com muito prazer que a gente começa mais um episódio do nosso podcast da Consciência Alimentar, podcast que desperta você para uma vida e uma alimentação mais consciente. E hoje a gente vai falar sobre o grande segredo para manter o peso após a cirurgia bariátrica, que é como trabalhar a sua relação com a comida. E a gente vai receber uma pessoa extremamente incrível hoje, que é uma amiga querida e que vai explicar para a gente quais são as formas em que mindfulness, o mindfulness, a alimentação consciente pode nos ajudar a chegar nesse lugar. A gente sabe que a cirurgia bariátrica é vista como uma solução mágica por muitas pessoas, mas a realidade é bem diferente disso. Embora, de fato, ela possa proporcionar uma grande perda de peso, a gente sabe que isso passa por questões emocionais, psicológicas, comportamentais que precisam ser trabalhados. E a gente sabe que a cirurgia, ela não aborda essas causas, né? Emocionais, comportamentais, e é por isso que a gente precisa entender como trabalhar essas questões para que a gente consiga ter, de fato, sucesso nesse procedimento cirúrgico. Então, Érica, boas-vindas ao nosso podcast. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje, porque você, além de ser uma pessoa, né, muito querida, uma amiga muito querida, você é uma grande estudiosa desse tema, que vem dedicando muito do seu tempo nos últimos anos para ajudar a gente a entender melhor como o mindfulness pode contribuir para esse cenário. E acho que talvez a gente possa começar entendendo um pouquinho por que que você decidiu estudar esse tema, por que que você decidiu fazer nutrição em primeiro lugar, né? E como de nutricionista você foi a estudar o mindfulness? Oi, João, obrigada pela apresentação. É uma honra, um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com você, também um grande amigo para mim. E muito legal poder dividir um pouco do que venho estudando com você e com nossos ouvintes, né? Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Bom, João, minha jornada na nutrição começou pela arquitetura, que tal? É por essa ninguém esperava, eu acho, viu? Exatamente. Assim, eu sempre tive um dom artístico grande e achava que o que eu queria fazer era arquitetura, né? E aí comecei os meus estudos para vestibular na arquitetura. E aí, enfim, eu não estava me sentindo muito feliz, né? Porque eu não tava passando, aí fazia, estudava, fazia de novo, e sempre com aquela pulga, né? Gente, por que será? O que está acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo ir para frente? E aí eu fui conversar com o pai de uma amiga minha que era arquiteto na época, e aí fui falar do meu desejo de desenhar as plantas e tudo. Ele falou: Nossa, mas hoje em dia é tudo no computador, sabe? A gente não desenha mais. E eu fui ficando, nossa, eu fiquei tão frustrada com isso, sabe, João? E aí eu falei: Gente, às vezes foi um livramento eu não ter passado nesse vestibular. E aí eu fiz um teste desses de aptidão, de habilidades, né? Uhum. Um teste vocacional, faltou a palavra. Fiz um teste vocacional e deu nutrição, né? E eu falei, gente, mas olha que interessante, nunca tinha pensado. E aí mergulhei, né?
com a cara e com a coragem, foi excelente, passei logo de primeira, e aí fui me descobrindo na nutrição, né? E aí o que eu acho que foi bem interessante na minha formação, João, é que a minha formação foi um pouco turbulenta, porque meu marido, eu já estava casada e meu marido ia sendo transferido de cidades, e acabou que a minha graduação foi em 3 universidades federais. Eu comecei na UNB, depois eu fui para a UFPE, em Recife, e depois fui para a UFPB, em João Pessoa. Uma Né? E longa aí a minha trajetória. trajetória durou 7 anos nessa brincadeira, Uau. tendo que começar de novo, refazer um monte de disciplina, novos vestibulares toda vez, foi uma confusão no meio do caminho, né? E, enfim, foi muito legal, assim, na hora que você está vivendo, você não acha não, né? Todas as suas amigas se formando com 4 anos, você ficando para trás, mas foi bem legal, porque cada universidade ela tem um olhar. E eu tive a oportunidade de ver 3 olhares diferentes ao longo da minha formação. E isso foi ampliando os meus horizontes, sabe, João? E lá em João Pessoa, eu tive contato com o PSF, né? O PSF, o Programa de Saúde da Família, e eu fui nas residências, eu fui nos lares, eu entrei nas casas, e isso mudou muito a minha forma de ver a nutrição, a minha forma de interagir. E ali eu percebi que não dava para ficar prescrevendo, sabe? Que não era assim que a gente conseguia, né, os nossos objetivos enquanto nutricionistas. E aí voltei para Brasília com um desejo imenso de trabalhar com saúde da família, com saúde coletiva, mas não foi essa o meu destino, né? As portas se abriram para eu trabalhar em consultório privado, em clínica privada. E aí eu tive que mudar toda a minha programação de cérebro para começar a entender um outro paciente, um outro público, com outro poder aquisitivo, com outras necessidades, com outras demandas, né? E fui me capacitando nesse sentido, né, de entender como é que era essa dinâmica. Fiz pós-graduação em obesidade, emagrecimento, que era o grande foco na época. Mas aquela vontade de trabalhar com a saúde coletiva sempre junto, aí eu procurei a UNB, entrei num projeto, a escola promovendo hábitos alimentares saudáveis, e foi ali que eu fiz o meu mestrado, e ali foi que eu me abri para a educação. E comecei a entender que a gente precisa ter objetivos, a gente precisa planejar as nossas atividades e a gente tem que planejar com foco na aprendizagem das pessoas e não no foco do que a gente quer transmitir, né? E aí isso foi uma grande mudança, uma grande virada de chave na minha carreira, na minha profissão, na minha forma de ver as coisas. E aí eu comecei por conta própria, naquela época, a trabalhar com uma abordagem sem dietas. Morrendo de medo, João, com medo do CRN Imagino. bater e me multar, porque eu não estava prescrevendo uma dieta, não estava pesando os pacientes, né? No primeiro momento, assim, me achando uma nutricionista clandestina, mas seguindo o que o meu coração dizia. E os meus resultados foram ficando maravilhosos em consultório, foi tudo se transformando, né? E eu achei que eu estava no caminho certo. Né? E aí depois veio o movimento da nutrição comportamental para você, né, para chancelar aquilo que você já estava fazendo empiricamente, e eu fiquei muito feliz com, com esse conhecimento, né, sendo desenvolvido e propagado, e aí eu me agarrei mais ainda, né, nessa jornada toda, e continuei, né? Aí fui para a docência, comecei a dar aula, comecei a supervisionar estágios em saúde coletiva. Então, e também sou apaixonada por bioquímica. Então, eu acho que é isso, assim, sabe, João? Eu não consigo ficar num lugar só. Eu vou para lá, para cá. E aí eu vou pegando um pouquinho de cada um deles e formando uma coxa de retalhos. E isso vai fazendo muito sentido na minha cabeça, né? E depois disso tudo, eu me mudei para São Paulo, fui fazer uma nova pós-graduação, onde te conheci em comportamento alimentar, e você me apresentou a Janaína e a gente começou a fazer uma pós-graduação em educação alimentar e nutricional, né? Que foi a realização de um grande sonho da minha vida, né? Formar, né, nutricionistas educadores.
e nós seguimos aí já na quarta turma, né, formando esses nutricionistas, e tudo isso fazendo muito sentido para mim. E aí surgiu a disponibilidade na minha vida para fazer o doutorado, né? E aí eu pensei se eu ia fazer um doutorado em educação alimentar e nutricional, que era a minha zona de conforto, e que eu já sabia e dominava muita coisa, ou se eu ia me aventurar numa pulguinha que estava atrás da minha orelha chamada mindfulness, né? E aí eu, enfim, me embuti de muita coragem e fui procurar o professor Marcelo Demarzo, né, referência em mindfulness no Brasil, na pesquisa, e me apresentei para ele dizendo que não sabia quase nada sobre esse assunto, mas que queria muito fazer um doutorado para entender um pouco melhor o comportamento alimentar das pessoas por essa perspectiva. Porque eu estava vendo no meu consultório que eu ia e parava. Eu sempre estacionava em um determinado ponto e eu não estava conseguindo mais avançar. E eu vi no mindfulness e na autocompaixão uma possibilidade de continuar, de seguir um pouco mais com o meu paciente. Uhum. E aí me joguei nesse universo. Conversando com o Marcelo, nós fizemos essa parceria para trabalhar com o público que tinha feito a cirurgia bariátrica e estava com reganho de peso, eu sempre trabalhei com obesidade, então o paciente bariátrico é um paciente que lidou com obesidade a vida Uhum. inteira e agora Uhum. reganhando peso. Eu falei, gente, mais um desafio, né? Um outro público, um público que, ao meu ver, precisava de ajuda e de muito acolhimento e de atenção que o mindfulness poderia trazer. E aí Uhum. eu, com frio na barriga, aceitei o desafio e cheguei para estudar esse tema. Maravilhoso. Acho que é uma grande jornada, né, Érica? Eu acho que quem está escutando a gente, imagina que o nutricionista possa ser aquele que simplesmente diz o que a gente vai comer, que horas vai comer, que quantidade comer. Essa é a visão geralmente muito caracterizada assim de um nutricionista. E na sua trajetória dá para ver como a nutrição ela pode atuar em diversas frentes, né? Então você comentou da saúde pública, né? Da sua atuação como professora, como coordenadora, em pesquisa, né? E que nessa trajetória você foi descobrindo o quanto essa abordagem tradicional da nutrição não fazia sentido para você, porque ela não funciona, né? Não funciona Uhum. para você, mas também não funciona para nenhum de nós, né? E como a gente vai precisar lançar mão de outras estratégias que ajudem a gente, de fato, a ajudar o nosso paciente. E aí você foi comentando sobre ser uma pessoa que trabalha com obesidade, que gosta de bioquímica. E eu acho que o maior desafio hoje é encontrar um profissional que domine todas essas frentes, né? Que olhe para a gente de uma forma integrada, para entender que sim, nós temos as nossas questões bioquímicas, mas também somos seres comportamentais, psicológicos, emocionais, e como que a gente faz, né, um ponto onde a gente vai cruzar esses domínios, esses conhecimentos, para um cuidado especializado, nesse caso, né, a gente falando aqui especificamente sobre a obesidade. E, e aí, Érica, né, você chegou então por estudar, acho que ao longo da sua trajetória, obesidade, buscar trabalhar com pesquisa, trabalhar com algo que você acredita que é o mindfulness, estudar especificamente a cirurgia bariátrica. A gente tem alguns dados, né, que mostram para a gente que ocorre em média, e aí são dados que eu busquei em alguns artigos científicos, mas me traga a sua perspectiva. Mas o dado que eu encontrei, Érica, é de que a gente tem aproximadamente 70.000 cirurgias por ano no Brasil, né, cirurgias bariátricas por ano no Brasil, e de que 1 a cada 4 pacientes apresentam uma comorbidade psiquiátrica, seja um transtorno de compulsão alimentar, seja um quadro de depressão, ou seja um quadro de ansiedade. E a gente sabe assim, que muitos desses pacientes, eles buscam a cirurgia bariátrica ou por se sentirem fracassados, né, sentirem que é a última solução, muitos porque estão frustrados, né, com outras tentativas, justamente ou por terem tentado possivelmente essa abordagem tradicional e não a abordagem comportamental, né?
Me corrija se eu tiver errado em relação a esses dados, se você tem outros dados além desses, né? Mas veja, é uma quantidade muito grande, né, de cirurgia que a gente tem, né, anualmente. É, esse um dos motivos que te trouxe para a cirurgia bariátrica, Érica? O que chamou a sua atenção para falar assim, olha, eu preciso estudar o porquê que essa população está reganhando peso, por que essa população está buscando na cirurgia bariátrica? Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. É isso mesmo, sabe, João? O Brasil tá lá no top do ranking, né, dos Tá países no do top? mundo, né? Ele é o segundo maior já, né, só perde para os Estados Unidos em número de cirurgias. E Olha no só. mundo a gente tem, em média, 500 mil cirurgias sendo realizadas por ano, né? É um número absurdamente alto, né? E Uhum, aqui no Brasil, muito, 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 né? Então, nós estamos realmente na vanguarda aí, né? Dessa abordagem de tratamento da obesidade e temos tido reganho de peso, né? Que uhum, até é até um nome difícil da gente falar, porque não existe uma nomenclatura padronizada, né? uhum, O que eu estou trabalhando é com a nomenclatura mais recente hoje, que é ganho recorrente de peso uhum, pós-cirurgia bariátrica e metabólica, né? E o que a gente vê é isso, um número crescente de cirurgias, mas também um número crescente de casos em que a gente tem ou uma perda subótima desse peso ao longo do uhum, processo, ou um ganho de peso recorrente depois desse processo. Né? Então, algo está acontecendo, né? E que não está efetivamente ajudando essas pessoas a alcançarem o que a gente mais sonha, que é a promoção da saúde e qualidade de vida, né? uhum, Então, eu senti realmente essa picadinha, né, do mosquito de tentar realmente contribuir como pesquisadora com conhecimento inovador, né? Porque a gente não tem hoje muitos estudos na área de mindfulness e compaixão, nem na área de mindful eating em relação à população que faz cirurgia bariátrica, né? Então, realmente, assim, um desejo de contribuir com uma lacuna de conhecimento que a gente tem hoje. uhum. É. Estudando essa população, Érica, você conseguiu identificar características que são comuns a esses pacientes? Que ponto de atenção a gente tem que ter em relação a esse perfil de pacientes? Olha, João, eu acho que é muito interessante assim, a pesquisa qualitativa, ela nos ajuda muito a entender um pouco melhor o perfil desse público, né, dessas pessoas. Porque a pesquisa quantitativa, ela vem com as escalas, com sim ou não, com os números, com pesos, né, Uhum. com bioquímica. E a quali, ela vem com uma pergunta, uma questão norteadora, uma Questão entrevista mais em subjetiva. profundidade, um grupo focal, né, em que você deixa aquela pessoa mais confortável para abrir um pouco mais as Uhum, suas emoções, seus sentimentos, suas percepções, e a gente acaba entendendo um pouco melhor esse universo a partir dessas pesquisas qualitativas que uhum, têm sido publicadas, né? Então elas começaram em 2000 é isso mesmo, mais ou menos em 2007, 2008, 2009, 2015, 2016 foi o boom de publicação em relação a esses pontos. E assim, se eu puder trazer um overview, uhum, né, uhum, desses pacientes, eu vejo muito assim, um sofrimento muito grande, uma luta com o peso, com a balança e com a relação com a comida, sofrida ao longo de uma vida inteira, até chegar o momento de decidir fazer essa cirurgia bariátrica, né? E aí a gente vê que tem dois grandes movimentos aí, ou por questões de saúde, e que a sua saúde está muito precária, e o seu médico fala, você vai precisar fazer essa cirurgia, e a pessoa acaba decidindo, ou por essas questões de mentalidade de dieta, insatisfação com a imagem corporal, sofrimento muito grande por meio da alimentação e do corpo, uma busca incessável por um emagrecimento que não acontece, e a pessoa também acaba optando por fazer essa cirurgia, uhum, né? Então,
o que eu vi, assim, sabe, João, nos estudos, é muito a questão do controle. Eu acho que a questão do Hum, controle ela vai aparecer demais nesse perfil desse paciente. Então, o paciente que perdeu o controle sobre sua alimentação, perdeu o controle sobre o seu peso, sobre o seu gerenciamento de peso, e ele decide que ele vai entregar esse controle para alguém ou para uhum. alguma coisa, que no caso, ou para a cirurgia ou para a equipe que vai Algo fazer a externo, né? cirurgia, né? Então ele entrega, como que diz assim, eu não consigo, eu não Uhum, sou mais capaz, eu não dou uhum, conta, eu perdi totalmente o controle sobre essa área da minha vida e eu te entrego. Toma. uhum, uhum, E também tem outra parcela de pessoas que quer fazer a cirurgia para recuperar esse controle, para uhum, voltar a ter um controle sobre a sua alimentação. E normalmente essas são as pessoas que têm um resultado positivo de peso depois, porque elas já uhum, começam, já buscam esse processo em busca de conseguir esse controle de novo, essas rédeas sobre a sua alimentação e o seu peso. Né? E aí esse paciente vai, ele entrega esse controle para a cirurgia bariátrica e no primeiro momento é imposto a ele uma dieta muito restritiva, começando por uma dieta líquida, que depois vai evoluindo gradativamente até a pessoa uhum, voltar a consumir alimentos sólidos, né? uhum, E essa restrição severíssima e essa imposição uhum, muitas vezes fazem com que alguns pacientes pensem que estão assumindo de novo o controle e fiquem um pouco felizes por conseguir, de alguma forma, seguir o que está sendo prescrito ali naqueles meses iniciais pós-cirúrgico. E uhum, aí, o que a gente vê é que, por exemplo, quando acontece uma perda subótima do peso, a maioria das pessoas que respondem a essas perguntas, né, elas trazem assim a questão de que, poxa vida, a cirurgia falhou. uhum, A culpa não é minha. A uhum, cirurgia falhou. Ou então trazem o sentido de que, mas eu sou um azarado mesmo, justo comigo, por que justamente comigo que não deu certo? Então a gente vê aí que não tem essa assunção do controle nem da responsabilidade sobre isso, né? Então alguém uhum, é responsável por eu não estar mais perdendo peso, uhum, né? E aí tem também aquele paciente que começa a ganhar peso de novo. E aí, nesse movimento de ganhar peso de novo, muitos relatos assim de eu não sabia que meu peso estava subindo e que isso era uma coisa ruim. Eu não sabia a partir de que ponto que o meu peso estava subindo, que eu deveria ficar uhum, atento e começar a buscar alguma uhum, ajuda. Eu não sabia, então o paciente se colocando muito no lugar de eu não sabia que isso ia acontecer, não me disseram. Me disseram que a cirurgia era uma coisa mágica, era a solução para todos os meus problemas, e não é bem isso que está acontecendo agora, né? Então a gente vê assim esse paciente com ganho de peso, uma sensação muito grande de fracasso, uhum, uma baixa autoestima, uma autodepreciação, uma culpabilização e uma vergonha muito grande, uhum. sabe? Uma vergonha de encarar a família novamente, ganhando É que peso, são. uma vergonha de encarar os amigos e uma vergonha pior de todas, a vergonha de voltar na sua equipe que fez a sua cirurgia Uhum, bariátrica, como um fracassado que ganhou peso, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é um isolamento. E essa pessoa vai se isolando, vai se isolando, vai se isolando, e vai abrindo mão dos tratamentos, vai parando de procurar apoio nas equipes multidisciplinares e vai perdendo o apoio da família também, e isso vai abrindo espaço para todas essas questões de saúde mental, né, e uhum, de alterações psicológicas que vão se retroalimentando e acaba que a pessoa acaba comendo mais ainda e é o peso subindo mais, uhum, né? Então, assim, é um perfil que mais ou menos está uhum, traçado hoje na literatura desses pacientes uhum, e que a gente vê realmente que se ele não ficar atento, existe essa trajetória de peso que pode acabar acontecendo com ele, né? uhum, De
se prepara para fazer a cirurgia, tem o período da lua de mel, que é o nome que Uhum, se dá, que é um uhum, período em que você não precisa fazer absolutamente nada e você só emagrece, você realmente está completamente passivo nesse processo. uhum, Aí depois disso tem um momento em que há uma estagnação, uma estabilização desse peso, e depois disso a quarta e última fase é denominada o trabalho começa. E uhum, é quando realmente a pessoa, né, precisa começar a agir intencionalmente para manter essa perda de peso toda que ele obteve com uhum, o processo cirúrgico. E aí, normalmente, esse período é o período em que ele abandona o uhum. acompanhamento com a equipe multidisciplinar e fica por si só. Né? Então, são muitas coisas que acabam acontecendo e contribuindo para que as pessoas acabem se envolvendo com esse ganho recorrente de peso. Uhum. E se a gente fosse olhar para esse paciente, então, a gente consegue entender e já, né, validar aquela questão que a gente tinha trazido no início, de que, de fato, a cirurgia não é um milagre, né? Ela não é uma solução definitiva, porque ela depende, né, de vários outros elementos para que se tenha sucesso, não só na perda de peso após a cirurgia, mas na manutenção desse peso perdido também, né? E dentro Certo. desse conjunto de fatores aí que você está trazendo para a gente, né? A gente precisa de fato, eu imagino que durante toda a jornada, de um paciente que tem um grande nível de consciência sobre tudo que ele pode vir a passar ao longo do processo. Então, desde a hora que ele recebe a notícia ou toma a decisão para fazer a cirurgia, sobre a cirurgia em si e sobre todas essas etapas, porque cada uma delas vai exigir não só modificações alimentares, né, mas elas trazem desafios também, né? O desafio de conseguir se adaptar ao novo volume de comida, a novas decisões alimentares que vão precisar ser realizadas, a lidar com a vontade de comer alimentos em determinadas fases, e muitas vezes esse alimento naquele momento não ser, eh, orientado, né, por conta da restrição volumétrica ou até mesmo por outras características de restrição que cabem ali, né, no pós-cirúrgico. Então, são muitos desafios, né. Eh, e Érica, eu queria que você comentasse sobre essa jornada desse paciente, assim, sabe? Sobre essas fases que ele passa, para que a gente pudesse ir entendendo cada vez mais, para quem talvez esteja pensando em fazer a cirurgia bariátrica, eh, tenha interesse em fazer cirurgia bariátrica, como que é essa jornada, assim? Que se espera, né, ao longo desse processo? É isso mesmo. Eu acho que essa informação, João, antes da tomada de decisão de fazer a cirurgia, ela realmente é um elemento crucial para todo o sucesso desse processo, né, desse procedimento. Então, muitas vezes a gente vê um paciente que está tão cansado, tão sofrido, e que ele não quer saber muito como é que vai ser. Ele ouviu dizer que vai ser muito legal fazer essa cirurgia e que ele vai perder um monte de peso, e ele não está muito disponível para ouvir, Hum, para escutar que uhum, não vai ser só assim, não é só assim, né? Que existem todos esses passos. Então, é um tema, realmente, uma temática delicada, porque nem sempre eu acho que as pessoas são informadas adequadamente, o preparatório nem sempre hum, acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse, e muitas vezes, quando uhum, acontece, a pessoa não está preparada para ouvir aquilo e ela simplesmente passa, né, e ignora, uhum, por conta dessa história toda, né, desse histórico sofrido, né, ao longo da vida. E uhum, a gente vai aos poucos, né, trazendo estudos, trazendo evidência científica, falando como nós estamos fazendo agora, né, falando na mídia, colocando esse assunto, e isso vai ajudando as pessoas a entenderem, né, que justamente existem fases nessa trajetória de peso. uhum, Existe sim essa fase mágica, milagrosa, em que você não vai fazer absolutamente nada,
As pessoas relatam, às vezes, que comem bacon porque é pequenininho, entendeu? Uhum, E mesmo assim continuam emagrecendo muito, porque são diversas adaptações metabólicas, endócrinas, uhum, neurológicas que acontecem imediatamente após a cirurgia. E isso uhum. tudo, junto com a restrição, faz com que você realmente emagreça e emagreça sem esforço, que é o sonho, né, de tantas pessoas, né, João? Aquela pílula que eu vou tomar e eu vou emagrecer e aquela Vai resolver o magia, meu né, problema. vai resolver o meu problema. Então, existe sim essa fase, e é importante a gente falar, mas essa fase passa. Essa fase é uma fase que tem início, meio e fim. Não se Uhum, sabe exatamente qual é a duração dessa fase. Infelizmente, para algumas pessoas ela dura por 6 meses, a outras pessoas dura por 1 ano e 3, às vezes 1 ano e 6 meses, né? Então, é uma fase de lua de mel que acontece, né? E vai acontecer. Só que eu acho que é importante a gente falar justamente isso. Vai haver um momento em que esse peso vai estabilizar, que você vai parar de ganhar ou de perder esse peso todo e vai vir o momento logo em seguida que você vai ter que começar agora efetivamente a colocar em prática todas as mudanças que são necessárias para que você mantenha essa perda de peso ou que você ganhe uma quantidade de peso que né, não vai fazer mal nenhum, não vai, porque às vezes acontece da pessoa perder peso demais durante uhum, o processo e aí ela uhum, ganhar um pouquinho não vai fazer mal nenhum, não tem problema nenhum uhum. para ela, né? Então, Ela um vai ficar certo até reganho. esteticamente mais feliz, né? Uhum, uhum. E o certo, então a gente entende, isso é bem importante, né, de dizer, porque existem expectativas Exato. muito caracterizadas por um paciente que vai fazer uma cirurgia de como ele gostaria de se sentir ou aparentar em relação ao seu próprio corpo. Uhum. E a gente sabe que a questão, existe uma percepção muito subjetiva sobre a forma com que a gente se enxerga, né, Érica? E para alguns pacientes, eu imagino, que possa ter uma expectativa de atingir um determinado peso ou padrão de corpo após a cirurgia, que quando não atendida pode gerar frustração, né? Mas aí você está já trazendo alguns dados de que um certo reganho de peso está dentro do esperado, né? Sim, Inclusive sim. se esse reganho for de um paciente que perdeu excessivamente peso após a cirurgia, que pode acontecer. Eh, e aí, se a gente for pensar dentro de uma, métrica, qual seria um reganho de peso aceitável após atingir aquele peso, eh, esperado, né, traçado ali pela equipe? Essa é uma pergunta que vale 1 milhão. Érica, Pergunta dificílima de ser respondida, João. Até não hoje existe não um existe parâmetro. consenso na literatura, tá certo? Não existe um Ótimo dizer consenso isso. do termo ganho de peso, Uhum, reganho de peso, ganho de peso recorrente, enfim, tem inúmeros nomes para esse uhum, fenômeno, então não existe ainda um consenso sobre a nomenclatura, muito menos um consenso sobre como medir e dizer a partir desse ponto não está legal, né? E isso eu acredito que também dificulte na cabeça do paciente entender claro, bem sim, até a partir de que perfeito, ponto eu preciso correr e pedir perfeito. ajuda. Porque não, né, não tem. Então, tem várias métricas. Tem métricas que se baseiam no IMC. Se você subir Uhum, 5 pontos de IMC em relação ao seu mínimo IMC que você atingiu, isso é uhum, considerado ganho de peso. Já tem outros que é em relação a quilos. Você sobe 5 a 10 quilos a mais do que uhum, você perdeu. Eu vou falar sempre em relação ao seu peso mínimo, né? O peso mínimo uhum. que você atingiu Atingir. pós-cirurgia já pode ser considerado um percentual de ganho de peso. Tem Uhum, estudos que falam em 10%, 20%, 25% de ganho uhum, de peso. E tem outros estudos que trazem agora em relação, um percentual em relação à perda de peso, uhum. né, que foi, inclusive, o parâmetro que eu adotei, né, na minha pesquisa como Me uma linha de corte para poder fazer as análises, uhum, que é o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica recomenda desde uhum, 2015.
que Uhum, é você ganhar mais de 20% do que você perdeu. Então, do peso que uhum, você perdeu, vamos supor, você tinha 100 quilos, você perdeu 50, né? Então, 20% desses 50 quilos que você perdeu, se você ganhar uhum. eles de novo, você, acima disso, você é considerado um ganho de Considerado. peso, É, né? E, então, assim, são várias métricas. Eu adotei uhum, essa uhum, por estar no Brasil e também por ter saído um estudo muito robusto, uma coorte robusta, na literatura em 2018, falando sobre a associação desses diversos parâmetros. Então, tem estudos que pegam as mesmas pessoas e classificam sobre diversos parâmetros diferentes, né, para ter uma noção. uhum, E aí, esse foi um parâmetro que mais se associou com o retorno de comorbidades. uhum. O 20% de ganho em relação ao que você perdeu. A perda, né? Tá. Né? Então, é como se a partir disso você tem mais retorno de comorbidades. Tá. Né? Então, não existe uma linha, mas tem mais Uhum. ou menos, vai mais ou menos por aí. Mas eu achei muito legal você trazer isso pra gente, porque é realmente muito subjetivo, né? Vamos supor que eu Uhum. atingi, o IMC 20, e aí eu voltei para o IMC 25, né? Eu ainda tô num sobrepeso, até mesmo quase numa eutrofia, né? Será que isso ainda é nocivo, né? Se Uhum. for em quilos, né? 10 quilos, tá, mas aí eu tô pesando 50, eu ganhei 10, tô com 60 quilos. De fato, isso é um problema, né? Em relação ao percentual, né? Então, acho que para cada parâmetro que você foi trazendo, eu fui pensando ali o quanto isso é subjetivo e isso, de fato, dificulta a gente metrificar e traçar um parâmetro do que exatamente seria prejudicial ou considerado ideal em termos de reganho. E quando você traz essa caracterização sobre, olha, se for um reganho, né, sobre o peso perdido, talvez essa seja uma métrica mais interessante de avaliar, né? Érica, se a gente fosse pensar em relação ao reganho de peso, quais são as principais causas, do reganho de peso nesses indivíduos após atingir, muitas vezes, esse peso, né, mínimo atingido? Legal. Antes de responder isso, eu vou fazer Claro, mais né, uma por favor. fala. Em relação assim, mas aí as pessoas podem estar ouvindo e falando, mas então fica muito difícil, como é que funciona isso na Uhum, prática, né? Então, o que eu tenho visto nas clínicas aqui do Brasil é que cada clínica escolhe o seu ponto de corte. E aí uhum, o paciente que vai ser tratado pelaquela clínica, ele vai ter aquele ponto de corte dizendo que a partir daquele ponto vai ser considerado um ganho de peso perigoso, problemático, que ele precisa de ajuda. uhum, Então, não existe um consenso de qual é esse ponto, uhum, mas eu vejo hoje que cada clínica, cada instituto marca um ponto e segue a partir dali. Tá? Então, uhum, não é uma coisa também que a pessoa vai ficar totalmente uhum, descoberta né? de, né, Haver de navios. ajuda, né? Exato. Bom, Certo. e com relação às causas para esse ganho de peso, também pergunta de milhões, né? Muito complexo, muito multifatorial, Claro. multideterminado, com fatores que se sobrepõem, né? E que se Uhum, potencializam ou não. Mas o que a gente tem visto, assim, mais sendo publicado na literatura, são fatores relacionados à própria falha cirúrgica, não diria falha cirúrgica, relacionados com a cirurgia. Por exemplo, um alargamento da bolsa ou da manga gástrica, uma uhum, fístula que surge, né? Então, não é bem uma falha, mas é uma coisa que aconteceu com aquela pessoa uhum, e aquilo ali vai contribuir, porque vai acabar aumentando a capacidade de absorção e de armazenamento daquele alimento, uhum, né? Então, essas questões, e já existem diversas técnicas hoje em dia endoscópicas sendo produzidas para ajudar a trabalhar nessas uhum, questões, né? Então, a gente tem também causas de inatividade física. Muitas pessoas acabam não conseguindo se manter num ritmo ativo, né? Ou então fazem alguma atividade física, mas de uma forma ineficaz ou insuficiente.
que não é adequada para essa manutenção de peso, então essa inadequação de atividade física também é considerada uma causa. Que Uhum, mais? Fatores metabólicos, né? Então, uma taxa metabólica basal reduzida uhum, acontece muito, aquela magia toda que acontece no período da lua de mel, de aumento do GLP-1, aumento do peptídeo YY, diminuição da grelina e tantos outros mecanismos metabólicos que uhum. acontecem ali, eles todos se revertem com o tempo. Revertem. Tá certo? Tá, E vai havendo uma tá. inversão, né, de Uhum, produção desses neuropeptídeos, e a gente vai vendo também muitas crises de hipoglicemia, que a hipoglicemia uhum, também está diretamente relacionada com esse ganho de peso. uhum, Então, fatores metabólicos, sim, podem uhum, influenciar, né, nesse uhum, ganho. Que mais? As questões de tempo, né? Tempo de cirurgia, e isso faz todo sentido, né? Porque as adaptações metabólicas vão acontecendo, a uhum, dificuldade uhum, de se manter num estilo ativo, essa questão toda a que a gente vai conversar ainda, das emoções, da ansiedade, da uhum, depressão, da regulação emocional. Então, tudo uhum. isso vai acumulando com o tempo Contribuindo. e a gente tem aí, também não tem uma batida de martelo dizendo qual é um período legal, mas Uhum, de 6 a 10 anos é um período em que normalmente a partir desse, né, é uma faixa que começa a haver bastante uhum, prevalência, bastante frequência, né, de ganho de peso. hum. O que E mais? Então é Érica, o tempo. é, Ah, uhum. Não, e assim, só para pontuar, talvez das questões comportamentais, né? Na sua percepção, um paciente que tem aquele famoso comer emocional, né? Que acaba usando as emoções para enfrentamento das emoções, usando a comida para enfrentamento das emoções, o paciente que tem talvez um transtorno de compulsão alimentar, ou que tem, o paciente que tem uma maior impulsividade, isso também eu imagino que possa contribuir também como causas desse reganho, né? Você chegou a observar com isso? certeza. Sim, e isso também é descrito na literatura, tá certo? Então, Uhum. eu ia falar sobre esses dois nesse momento. Ótimo, ótimo. Sobre essa parte das questões psicológicas, que também estão muito associadas ao ganho Uhum, de peso, e das questões alimentares e nutricionais. Então, a uhum, gente tem que a não adesão à dieta é um dos principais motivos para esse ganho de peso, uhum, e aí a gente vai ver por que há essa não adesão à dieta, uhum, né? Quais são as questões que uhum, estão sendo deflagradas e que estão promovendo um comer transtornado, né? Então, uhum, ou transtornos alimentares mesmo, ou apenas comer transtornado. E a gente vê isso muito atrelado, né? À ansiedade, depressão e insatisfação com a imagem corporal. Então, hoje a gente vê muito isso, sabe, João, que você estava falando dessa expectativa. Às vezes a pessoa faz a cirurgia achando que vai ficar com o corpo que tinha com X anos, né? E na verdade ela vai estar com o corpo emagrecido, mas não com a forma que ela uhum. imaginou que tivesse. Sim. E essa Uhum, insatisfação com essa imagem corporal, principalmente com excesso uhum, de pele, que é uma grande uhum, realidade das pessoas que fazem essa uhum, cirurgia, né? Elas são muitas vezes causadoras de quadros ansiosos, depressivos e de pior saúde mental e que acabam, né, desembocando nesse comer alimentar uhum. transtornado, Uhum. entendeu? Perfeito, Érica. E assim, Então, você está trazendo várias camadas aqui para gente, né? eu fui aprofundando aqui, né? E eu acho isso super relevante, porque a gente sai de um tópico que é a cirurgia bariátrica, né? Para a gente entender como uma cirurgia ela engloba tantos processos e tantos pontos de Uhum. atenção. E a gente Exato. partiu ali da premissa, acho que na sua jornada, contando pra gente que percebeu como a nutrição não dava para ser somente prescritiva, não dava para, né? É o famoso paradoxo, eu falo bastante sobre isso, a gente escuta muito falar sobre isso, né? Informação por si só não muda o comportamento, não ajuda a gente a fazer melhores escolhas alimentares. Então a gente sai de um paciente que muitas vezes fez muita dieta ao longo da vida, tentando restringir a alimentação para controlar o peso,
chegou em um peso onde teve uma indicação cirúrgica, passou por uma cirurgia, passou por tudo isso que você compartilhou aqui pra gente, né, e vai enfrentar novos desafios após a cirurgia. E ali, muitas vezes, ele começa a ter uma dificuldade em seguir a rotina alimentar ou até mesmo em criar novos hábitos alimentares. Acho que muitos pacientes pensam que: "Ah, vou fazer cirurgia, depois que eu estiver magro, aí eu vou conseguir me manter em dieta, porque eu vou estar motivado a manter aquele corpo". A gente sabe que isso não acontece, né, Erika? E aí a dificuldade dessa adesão a uma nova alimentação ou a criar novos hábitos alimentares, ela existe por conta desses processos que você está trazendo para a gente, que é a relação com a imagem corporal, que é essa regulação das emoções, que depois eu imagino que você vai comentar mais para a gente, né? Como essa falta de regulação das emoções vai aumentar a possibilidade desse paciente de apresentar um comer emocional, de usar a comida, né, como forma de enfrentamento, né. E aí eu acho que isso vai caracterizando para a gente a importância do mindfulness nesse cenário. Só que antes disso, eu acho que um ponto muito importante para a gente pensar é qual que é o papel da saúde mental nesse processo de manutenção do peso após cirurgia bariátrica, né. O quanto isso impacta? Porque você chegou a estudar isso também, né, Erika? É, exato, João. Essa saúde mental, né, ela tem muito a ver, na minha opinião, com a habilidade de regulação das emoções. Uhum, Então, quanto mais dificuldade eu tenho para regular as minhas emoções, pior saúde mental eu vou ter. hum, Né? E aí, quando a gente vai estudar o paciente falando por que que ele ganhou peso, por que que ele acha que ele ganhou peso, o que que aconteceu, né? As causas que mais saem são eventos importantes que aconteceram na vida, por exemplo, um casamento, um divórcio, o nascimento de um filho, e que, né? Então a gente pode pensar o que está por trás desse evento importante e por que que esse evento importante desestabilizou o consumo alimentar daquela pessoa. E muitos outros trazem que são os estressores da vida cotidiana. hum, E aí é o que a gente para e pensa, né? Os estressores da vida cotidiana como sendo uma das coisas mais relatadas e citadas para as pessoas em relação a de por que que eu perdi o controle na minha alimentação e por uhum, que que eu tive um comer exagerado, por que que eu comi demais, por que que eu acabei indo para um transtorno alimentar ou algo do tipo. uhum. E não dá para viver numa bolha, né, Erika? Não dá pra Não gente dá, João. simplesmente pegar a gente faz, né, o paciente tem a possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Mas não tem como ele, viver, né, retirar ele talvez do ambiente onde ele viva ou das circunstâncias onde ele está inserido. E aí isso mais uma vez destaca para mim a importância da gente entender como a gente precisa ajudar o paciente a lidar com isso, né, com esses estressores, a se relacionar com outros fatores que estão ali adjuvantes, né, e que podem impactar nas escolhas alimentares, como o estresse da vida diária, né. E, Exato. Érica, você vem comentando, né, sobre a pesquisa, eu venho falando também sobre a sua pesquisa, e a sua pesquisa é muito inovadora no Brasil por vários motivos, né. E aí eu acho que eu vou deixar você explicar isso pra gente, né, sobre a sua pesquisa. Queria que você contasse isso pra gente, porque a sua pesquisa ela traz uma contribuição única, ímpar, muito singular para o cenário de pesquisa no Brasil e no mundo, né, o que você fez, é muito pioneiro, e eu queria que você comentasse pra gente, né, sobre a sua pesquisa. O que foi a sua pesquisa? Eu sei que é difícil falar, eh porque é gigantesca a sua pesquisa, né, mas conta pra gente, assim, qual foi o tema da sua pesquisa, o que que te levou a fazer essa pesquisa, o que que você encontrou de pontos mais relevantes? Legal, João. Olha só, então assim, o que eu queria trazer é essa questão da motivação, né? O que fazer diante de um quadro, de um cenário tão complexo, tão delicado, né, como esse, com tantos outros fatores, né, que estão envolvidos, né, nessa temática do ganho de peso.
e uma associação com a minha trajetória de vida, com a minha trajetória profissional, com o meu, com a minha aproximação com a educação, né? Então, eu vejo o empoderamento como sendo uma chave para a transformação de comportamentos, né? A promoção da saúde, o movimento de promoção da saúde, de qualidade de vida, o desenvolvimento de habilidades que visam ao paciente ou a qualquer pessoa a desenvolver autonomia sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Era nesse lugarzinho que eu queria tocar e que eu queria entender, né? Então, porque se a gente vai olhar, por exemplo, no marco de referência de o que é uma educação alimentar e nutricional, a gente vai dizer que é algo que visa promover uma prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. É lindo ler e ouvir isso, mas como despertar no paciente essa prática autônoma e voluntária? Né? Qual é o mecanismo? O que a gente pode fazer para que essa pessoa chegue nesse lugar? Né? Então, o que eu percebo que a população que fez a cirurgia bariátrica tem uma carência muito grande de desenvolvimento de habilidades socioafetivas e uma Uhum. carência muito grande também no desenvolvimento de habilidades proprioceptivas, né, de conexão com o próprio corpo. Né? E aí é que entra o porquê de pesquisar mindfulness, porque o mindfulness ele vai trazer essa própria percepção, ele vai trazer esse contato com o corpo, o contato com a fome, o contato com a saciedade, o contato com as emoções e com as sensações que estão sendo produzidas nesse corpo. E vai trazer também essa maior habilidade socioafetiva por meio da regulação das emoções. Né? Então, o mindfulness ele vai trazer essa regulação das emoções, a regulação da atenção e a regulação da cognição. E vai fazer o que, na minha opinião, é o pulo do gato, é o espaço, vai aumentar o espaço que existe entre o estímulo e a E a resposta, resposta. entre o que eu sinto e o que eu faço com o que eu senti. Né? E a gente vai fazer esse treinamento para aumentar esse espaço e para que a pessoa possa se permitir viver esse espaço e aí sim escolher. Escolher de uma forma assertiva e concatenada com seus maiores valores de vida, com seus maiores propósitos, né? Então, o meu objetivo realmente foi estudar como que as intervenções baseadas em mindfulness poderiam afetar a qualidade de vida e o comportamento alimentar dessas pessoas. E também Uhum. estudar como que as intervenções baseadas em compaixão também poderiam afetar esse comportamento alimentar, porque eu falei um pouquinho, né, da sensação de fracasso, de baixa autoestima, de culpabilização e autocrítica que esse paciente e de isolamento, né, que ele vai se Isolamento. Uhum. envolvendo, né? Então a minha hipótese era de que as intervenções baseadas em Uhum. mindfulness e em compaixão seriam eficazes tanto para o gerenciamento desse peso quanto para a melhoria do comportamento alimentar, né? Uhum. Então, para começar o meu estudo, eu dividi ele em duas partes. A primeira, eu fiz um modelo, tá certo? Um modelo teórico preditivo desse ganho de peso recorrente. Não de forma nenhuma na intenção de reduzir a Uhum. causalidade, de forma alguma, mas na verdade no intuito de querer acrescentar mais uma possível causa, mais Uhum. um fator etiológico para esse ganho de peso, que seria baixos níveis de atenção plena, ou mindfulness, baixos níveis de compaixão, autocompaixão e baixa qualidade Uhum. de vida, né? Como, então, o modelo teórico, né, que eu construí foi baixo nível de mindfulness, autocompaixão e qualidade de vida seriam preditivos de um ganho de peso recorrente pós-cirurgia Uhum. bariátrica, e também se esse caminho seria mediado por um comportamento alimentar transtornado. Uhum.
né? E aí, então, o que que eu encontrei? Eu encontrei que não existe uma associação direta entre baixa quantidade de mindfulness, compaixão e qualidade de vida e ganho de peso recorrente, mas sim uma associação indireta, passando pelos moderadores, pelos mediadores, que são o comportamento alimentar Uhum, transtornado. O que que uhum, significa isso? Significa que se eu tenho baixos níveis de mindfulness, autocompaixão e qualidade de vida, isso está diretamente relacionado com um aumento no meu comportamento alimentar transtornado. E esse aumento do meu comportamento alimentar transtornado está diretamente associado com o ganho de peso. Então, é uma associação indireta que necessariamente precisa passar por esse comportamento alimentar transtornado. E uhum, além disso, eu tinha proposto, né, no meu modelo teórico, que ansiedade e depressão iriam moderar essa relação entre mindfulness, autocompaixão e alimentação transtornada. E, na verdade, não moderou. O que a gente viu foi que houve uma covariância. Então, é uma relação. Então, baixos níveis de mindfulness e uhum. autocompaixão estão relacionados, sim, e associados com maiores níveis de depressão e de E ansiedade. ansiedade. E que isso tudo Perfeito. levaria ao comportamento alimentar desordenado e, por fim, chegaria no ganho de peso. Então, essa foi a primeira grande descoberta, digamos assim, e contribuição da minha pesquisa, né? Trazer esse modelo Uhum, teórico de causalidade e de interação entre essas uhum. variáveis, né? Perfeito, Érica. E acho que para quem está ouvindo a gente aqui, um ponto que me veio de curiosidade é explicar como que a gente mede isso, né? Como que a gente mede mindfulness, como a gente mede autocompaixão, isso é mensurável, né? Eh, Uhum. e talvez você possa explicar isso para a gente, né? Então, existe uma escala onde a gente consegue medir, então, o nível de atenção plena de um indivíduo. Exatamente, João. É por meio das escalas que são validadas, né? Então a gente procura utilizar escalas que, por exemplo, sejam internacionais, que sejam traduzidas para nossa Uhum, cultura e que sejam validadas, uhum, né? Que tenham toda uma análise fatorial confirmatória que vai realmente dizer que aquela escala, ela sim é uma uhum. boa forma de medir aquele construto. Uhum. Claro Não que a é um gente sabe que teste. escala, né, não é Sim, sim. perfeito, né, que é Sim, sim. autorrelatado, né, a pessoa que marca lá, mas é o meio mais eficaz que nós temos hoje, né, para medir Sim. esses comportamentos. Não é um teste, acho que a informação que eu queria trazer não é um teste qualquer que a gente faz numa rede Ah, social sim, entendi. para Não, medir, né. Isso tem uma validação científica, e para que a gente possa entender que fatores psicológicos, comportamentais são mensuráveis numericamente através dessas escalas, porque isso gera, né, dados ali, informações onde a gente consegue metrificar isso, né, uma pessoa que tem mais ou menos atenção plena, né. Eh, e Érica, aí eu fiquei curioso para saber, e até queria que você me respondesse isso, não precisa me responder talvez a base teórica que você usou, né, para o seu trabalho, mas na sua opinião mesmo, assim, se você pudesse definir mindfulness, como você definiria? olha, eu definiria mindfulness, João, como um estado da mente. Da Uhum, mesma forma que nós temos o estado da mente ansioso, o estado da mente eufórico, nós temos o uhum, estado da mente mindful. Então, que estado é esse? É um estado de atenção, uhum, de uma atenção intencional, né? Então, uhum, eu tenho a intenção de sustentar a minha atenção no momento presente, mas não é uma atenção qualquer, é uma atenção que tem alguns comportamentos obrigatoriamente associados a ela, uhum, principalmente o não julgamento da uhum, experiência, a aceitação da realidade como ela é, a gentileza e a amorosidade. Então, uhum, mindfulness é o estado da mente no qual eu estou intencionalmente prestando atenção no que está acontecendo comigo no presente, mas de uma forma uhum, gentil, amorosa, uhum, não julgadora e uhum. principalmente aceitando a realidade como ela é. Perfeito, Érica. Eu gosto muito, você usou o termo estado, né? Eu gostei muito de você ter frisado isso. Eu também gosto de frisar com uma qualidade de atenção, né? Que é Uhum. uma atenção em particular que a gente
coloca, decide colocar no momento presente. É uma qualidade de atenção, porque não é qualquer atenção, é uma atenção que precisa trazer, né, esse estado de não julgamento, curiosidade, gentileza, que você muito bem destacou. Aí agora vamos para o Mindful Eating, né? Queria que Vamos. você fizesse essa mesma eh contextualização para a gente. Para você, Érica, assim, né, o que é Então, Mindful Eating? pois é, Mindful Eating para mim é um braço do Mindfulness, né, um Uhum, pedacinho do Mindfulness. Então a gente vai aplicar essa intenção de estar presente, né, essa atenção ao momento presente e essa atitude, mas só que dessa vez direcionada especificamente para a alimentação, né. Então o Mindful Eating, ele tem a ver com o comportamento alimentar de uma uhum, forma atenta, principalmente a todos os sinais, físicos e uhum. olfativos e menino, sentidos, quase que não Sentidos, sou eu. ótimo. Eu quase todos os sinais, eu falei: "Gente, está faltando a palavra". Atento aos todos os sentidos que estão Ok. envolvidos com Uhum, aquela alimentação, atento à sua sensação de fome, de saciedade, mas só que eu diria que mindful eating não é só essa atenção a esse comportamento alimentar. Mindful eating também tem a ver com a tomada de decisão do que fazer quando eu descobrir o que eu estou entrando em contato naquele momento. Então, por uhum, exemplo, a tomada de decisão de parar de comer, uhum, uhum. ou a tomada E de decisão de nem começar a a comer, né? comer. Então, Mindful Eating é um movimento, um processo de treinamento que visa o comportamento alimentar e a tomada Uhum, de consciência, uma tomada de decisão do que eu vou fazer. uhum, É como se fosse um pouquinho a mais do que o mindfulness, porque além de notar tudo, eu preciso agir. E quando eu estou uhum, praticando Mindful Eating, é muito importante que eu haja uhum. ou para interromper ou para iniciar um comportamento, né. Perfeito. Tem uma frase da professora Jan Chozen-Beis que eu falo com bastante frequência, né, ela diz que a consciência nos traz escolhas e ter escolhas é ter liberdade. Quando você Lindo. falou sobre aquele espaço, né, que É mindfulness possibilita para exatamente a gente ele, esse né. espaço, é essa consciência, né, que possibilita perceber que nós temos escolhas, e a liberdade, para mim, é a liberdade de escolher o que a gente vai fazer com isso, se vai comer, se não vai comer, de que forma a gente vai comer, o quanto a gente vai comer, o que a gente vai comer, né. Então mindful eating para mim passa muito por esse lugar, né, da gente trazer o mindfulness para essa relação com a comida, com o corpo, a partir de um lugar de não julgamento, né. E, Érica, você estudou um componente também, além, desses 2, né, além de Mindful Eating, de Mindfulness, que foi a compaixão, né. E Isso. eu queria que você contextualizasse, assim, pra você, o que que é a compaixão, e quais elementos, né, qual perspectiva da compaixão você trouxe ali para pra sua pesquisa? Ai, que legal, João. Olha, compaixão, ela envolve, né, absurdamente o mindfulness, né, não tem como, existir compaixão sem mindfulness, né. Você primeiro precisa notar que existe um sofrimento, né. A compaixão, vamos Uhum, falar antes de tudo, vamos pensar assim: para existir compaixão é necessário que exista sofrimento, uhum, né. Então nós estamos falando de um contexto específico da vida, um contexto onde há sofrimento. uhum, Então eu preciso primeiro notar que existe esse sofrimento, sentir esse sofrimento e depois me movimentar, me mobilizar para desejando aliviar esse sofrimento, né. Então uhum, ele tem muito a ver com a gente fazer um movimento para trabalhar, e aprender a lidar com a dor e o sofrimento que são inevitáveis na nossa vida, né. uhum, Então, a compaixão para com o outro, né, eu noto a dor e o sofrimento do outro, isso brota em mim um desejo muito grande de uhum. aliviar essa dor, e a autocompaixão, que é eu notar o meu sofrimento e também, me envolver em alguma atitude, algum desejo de aliviar o meu próprio Uhum, sofrimento, né. perfeito. Eu acho que é bem disruptivo, né, Érica, quando a gente fala Sim, sobre a definição impressionante. de compaixão, né.
que a gente cria uma ideia sobre o que é compaixão na nossa cultura, mas essa contextualização é muito importante para que a gente entenda que a compaixão é essa atitude de aliviar o sofrimento, seja de outra pessoa, ou seja o meu próprio sofrimento, né? Não só aliviar, mas nos prevenir de sofrer. Isso tem uma base evolutiva muito bonita, né? Se a gente não reconhecer o sofrimento no outro, a gente não consegue ajudá-lo de fato. Mas para reconhecer esse sofrimento, eu preciso fazê-lo de uma forma, e aí que, né, traz esse elemento que você trouxe, que, né, precisa ter mindfulness. Mindfulness é o que possibilita que a gente reconheça esse sofrimento sem julgá-lo, buscando se conectar com esse sofrimento, e aí naturalmente surge esse desejo, né, de poder aliviar esse sofrimento, né? E aí, depois dessa contextualização que você trouxe para a gente de uma forma muito interessante, Érica, sobre mindfulness, mindful eating, compaixão, vai ficar mais fácil da gente entender o porquê que baixos níveis desses elementos, né, eles vão estar relacionados a maiores níveis de depressão e ansiedade, né? Eh, Exato. e aí eu acho que agora você poderia trazer para a gente a segunda fase da sua pesquisa. Então, você trouxe essa primeira fase, onde você conseguiu mostrar que existe esses fatores causais, né, essas variáveis no processo de reganho de peso, que envolve o comportamento alimentar, que envolve, né, a saúde mental. E qual foi a segunda fase? O que que você descobriu depois? O que que você fez? A segunda fase, João, foi uma intervenção propriamente Hum, dita, né? Eu conduzi um ensaio clínico randomizado com 167 participantes, e aí eu aloquei eles, né, de uma forma aleatória em 3 grupos de intervenção. Todos eles ativos, eu não trabalhei com intervenção passiva, né? Então, o primeiro grupo foi um grupo de treinamento de mindfulness para promoção da saúde, um protocolo brasileiro. O segundo foi um treinamento de compaixão, né, num protocolo de desenvolvimento de compaixão, que é um protocolo brasileiro e espanhol, né, e por último, um grupo que a gente chamou de grupo tratamento usual, que é o que normalmente as clínicas oferecem, que são encontros de apoio multidisciplinar, né, no qual sempre tem uhum, um tema diferente a ser trabalhado e a ser traduzido, né, para essa população. uhum, E aí, então, os treinamentos de mindfulness e de compaixão, eles duram 8 semanas, né? Então, a gente acompanhou esses pacientes por 8 semanas nesses treinamentos online, que visavam desenvolver habilidades de mindfulness e habilidades de compaixão, e também acompanhamos, aliás, todos eles, na verdade, né? Todos os participantes foram submetidos também ao tratamento usual, que são as palestras, né? Com o intuito de promover um diálogo e uma conversa sobre o ganho de uhum, peso e sobre a sua alimentação. Né? E aí, o que que a gente fez, João? A gente usou essas mesmas escalas validadas, né, robustas, para avaliar o nível, né, de comportamento alimentar dessas pessoas antes de fazer a intervenção, bem imediatamente depois da intervenção, quando terminaram as oito uhum, semanas, e depois a gente deu um tempo, um intervalo de 6 meses, sem nenhuma uhum, intervenção com esses participantes, e a gente avaliou novamente, com as mesmas escalas. Então, foram 3 momentos de avaliação com as mesmas escalas, para a gente uhum, tentar encontrar, né, alguma relação. Então, uma coisa que eu não falei foi, que é uma robustez também desse estudo, foi a uhum, diversidade de comportamentos alimentares transtornados que a gente conseguiu observar. Porque a gente vê muitas vezes na literatura trabalhos que avaliam a compulsão alimentar, trabalhos que avaliam o ato de beliscar, uhum, trabalhos que avaliam o descontrole alimentar ou a uhum, alimentação emocional, né? Então, no meu caso, eu juntei várias escalas, né? Foi um trabalho bem grande, realmente, mas foi possível ver várias nuances desse comportamento alimentar. Então, a gente avaliou a alimentação emocional,
A gente avaliou a alimentação restritiva, que é esse tá toda hora de dieta, né? Tô toda hora de dieta, de dieta, de dieta, de dieta ou não. Nós avaliamos o descontrole alimentar, nós avaliamos a compulsão alimentar e dois tipos de comportamento beliscador, né? Aquele que fica beliscando repetitivamente e aquele que belisca compulsivamente, né? Então, no total, foram todos esses comportamentos alimentares que foram avaliados. E aí, o resultado da nossa pesquisa foi o seguinte: e também acompanhamos o peso desses participantes, né? Uhum. Então, o resultado da minha pesquisa foi o seguinte: a intervenção de mindfulness ela foi eficaz para a manutenção do peso desses participantes durante todo esse processo de acompanhamento. Então, deu 8 meses, né? 2 meses de intervenção e mais 6 meses de acompanhamento. Então, eles mantiveram o peso durante esse período e houve uma melhoria no descontrole alimentar e no comportamento beliscador, tanto do tipo repetitivo quanto do tipo compulsivo. O programa de compaixão e autocompaixão foi eficaz para manutenção do peso, mas não foi eficaz para redução do comportamento alimentar transtornado. E o grupo controle, né, que foram somente essas palestras, eles também foram eficazes para manutenção do peso, né? Uhum. Então, o que eu vejo é que a falta de apoio é relatada por eles como uma questão importante para o ganho de peso, né? Então, só de estar nesse projeto de pesquisa, só de estar sendo submetido à intervenção, seja ela de mindfulness, compaixão ou as palestras, isso foi suficiente para promover uma manutenção de peso. Isso é bem interessante, né? A gente vê Uhum. que o apoio, eles estarem em grupo, eles sentirem esse Uhum. pertencimento e de que não estavam sozinhos, eu acredito que trabalhou bastante com essa questão do isolamento, né? De se Uhum. perceber não sozinho nessa jornada, né? E então, além disso, essas questões do comportamento alimentar que a gente viu que ficaram muito evidentes no treinamento de mindfulness, essa redução, né? E aí uma coisa interessante, João, é porque o descontrole alimentar, ele é uma característica que a gente considera como transdiagnóstica de todos esses Uhum. outros comportamentos que eu falei, em termos de cirurgia bariátrica e não cirurgia Uhum. também, né? Então, sempre há um momento, um episódio de descontrole alimentar que vai me levar a essas outras coisas. Então, o descontrole alimentar é algo muito estudado e Uhum. muito importante para o ganho de peso recorrente, e o belisco também. Por que do Uhum. belisco? Porque o estômago agora está pequeno, né? A bolsa ou a manga gástrica são muito pequenininhos, então não cabe mais uma compulsão alimentar grande Uhum. como cabia antigamente. Então a pessoa, teve algum momento que você falou sobre isso, novos comportamentos surgem, né? E a gente Sim. começa a perceber que as pessoas que antes tinham comportamentos alimentares compulsivos passam a ter comportamentos alimentares beliscadores ao longo do tempo, justamente por essa questão de adaptação mesmo anatômica do estômago. E aí foi legal a gente perceber que exatamente nos dois comportamentos mais críticos foi onde a gente encontrou evidência científica comprovando a eficácia, né? Então, Demais. realmente, assim, foi um trabalho que contribui muito, que é um pontapé inicial, né, para que Uhum. outros estudos venham e que possa realmente dar luz para esse contexto, para esse cenário. Claro que nós temos que olhar para as questões psicológicas, claro que nós temos que Uhum. olhar para as questões alimentares e anatômicas e metabólicas, Uhum. mas que o nível de mindfulness e autocompaixão também influencia nesse processo. E esses treinamentos, eles podem e devem, né, ser utilizados porque eles otimizam, né, com que as outras mudanças Uhum. aconteçam de uma forma mais sustentável. E uma coisa legal também, João, foi que as diferenças elas ficaram mais evidentes depois de 6 meses, o que Uhum. é uma coisa que não acontece muito em outros estudos de intervenção, né? A maioria dos estudos de intervenção, o grande boom de melhoria acontece logo após a intervenção.
E quando a gente vai buscar esse paciente 6 meses depois, ele já voltou para os padrões, ele já voltou para a rotina, ele já perdeu muito da Uhum. intervenção. E isso é uma característica de mindfulness e de compaixão, né? Melhora com o tempo, não é verdade, João? Quanto Uhum. mais você vai praticando, quanto mais você vai se envolvendo nessas questões, digamos, melhor vai ficando, né? Tudo isso. E a Perfeito. sua relação com a comida e com o seu corpo também melhora, né? Com o passar do tempo, quanto mais tempo, parece que melhor vai ficando. Perfeito. Costumo falar que depois que a gente vê, não dá para desver, né, Érica? Eh, e que depois que a gente pratica mindfulness, depois que a gente entra em contato, e são várias camadas, né, mas aqui quando você fala sobre estar em grupo, praticar em grupo, receber apoio em grupo, tudo isso potencializa, na minha percepção, não necessariamente foi o que você evidenciou, né, na sua pesquisa, numericamente, mas na minha experiência com o mindfulness eu vejo bastante isso, que a experiência de estar em grupo, estar em comunidade, ela faz parte desse potencial terapêutico que mindfulness pode trazer para a gente, né? E de fato, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo aprender e se conhecendo melhor como a gente funciona e como a gente pode lidar melhor não só com a nossa própria mente, mas com algo que você trouxe, que foi um dos fatores que foram mais recorrentes ali na pesquisa, qualitativa, que foram os fatores estressores, né. Eles não vão deixar de existir, mas eu posso ir me aprimorando na forma com que eu posso lidar com eles ao longo do tempo, né. E a gente costuma falar entre os professores, né, Érica, que mindfulness é um aprendizado para toda uma vida, né, e a gente está sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. Então, a sua pesquisa, e acho que para quem está acompanhando a gente precisa muito, anunciar isso, destacar isso, né, conseguir o número de pacientes que você conseguiu é uma coisa muito única, né, que as pessoas falam assim: "Nossa, mas 160 pacientes, né?". Gente, é muita gente para um estudo, né, é uma quantidade, Exato. assim, que para coordenar um estudo desse, vocês possam talvez nem imaginar a magnitude que é isso, e aí você conseguir apresentar esses dados pra gente, com esses resultados, realmente é um grande achado, né, Erika. Então se a gente fosse pensar, né, de uma forma mais objetiva, como o Então, mindfulness só pode claro, por favor. posso Imagina, interromper por um favor. pouquinho? Eu Toda acho quantas legal quiser. também trazer um outro resultado, né, da minha pesquisa. Eu fiz uma Hum. pesquisa qualitativa também, e que eu Uhum. percebi essa fala dos participantes, né, ao longo desses mesmos períodos, é, principalmente nesse intervalo entre o pós-tratamento e os 6 meses, a questão dos estressores. Nossa, agora eu estou vendo um Uhum. monte de coisa acontecendo, um monte de. E eles mesmos trazendo a palavra gatilhos, sabe? Eu estou vendo, eu consigo perceber quais são as coisas que me levavam para a comida antigamente. E eles Olha trazem só. muito nas falas deles. Às vezes eu caio, às vezes eu vou lá e como mesmo, e como Uhum. compulsivamente, mas na maioria das vezes eu consigo perceber e consigo tomar uma decisão diferente, né? Então a gente vê Uhum. assim o dado da entrevista em profundidade também reforçando, né, tudo isso que Uhum. a gente encontrou nas escalas. E a outra coisa muito legal que eu encontrei, João, é o seguinte, que nós, instrutores de mindfulness, nós temos o desejo muito grande de que todos os participantes participem de todas as sessões, né? Que são 8 Claro. sessões, né? Mindful Uhum. Eating mais ainda, né? 12 Uhum. sessões, né? E nosso desejo intenso de que todos participem de todas as sessões, para que aí sim eles tenham os resultados, né? Então, isso é outra grande contribuição que eu acho que o meu estudo pode trazer. Perdão, só um minutinho aqui. Que é a. Desculpa, João, tocou meu Imagina, telefone de aqui forma na hora. alguma. Perdão, pessoal. Enfim, então, a outra contribuição é a seguinte: essas pessoas, elas não participaram das 8 sessões. Uhum. Na verdade, a gente considerou como sendo participante assíduo do programa aqueles que participaram de pelo menos 4.
4, Caramba. 5, 6, Uhum, 7 ou 8. Isso foi o que a gente considerou como assíduo. uhum, E a minha taxa de assiduidade foi em média de 30%, João. uhum, 33%. uhum, Então, eu estou falando de pessoas que foram expostas de uma maneira não ideal aos treinamentos de uhum, mindfulness, que é o que a gente uhum, gostaria, que elas participassem das 8 sessões. Então, houve um abandono muito grande, né? Uma desistência muito grande ao longo do caminho. E mesmo com essa taxa de desistência tão elevada, a gente ainda assim conseguiu resultados muito positivos e muito favoráveis. olha Né? só. Outra coisa interessante também é o cálculo do número necessário para tratar. O que é esse Uhum, cálculo? Quantas pessoas eu preciso, digamos assim, colocar num programa de mindfulness para que aconteça a melhoria no score de descontrole alimentar dela? Né? E o número necessário para tratar da minha pesquisa foi de 4,93. Então, significando que a cada 5 pessoas, né, que entrarem num programa de mindfulness, uma vai se beneficiar muito na variável do descontrole alimentar. E isso, pessoal, é um número muito favorável. Então, qualquer estudo uhum, científico que tiver um número necessário para tratar menor do que 10 é uma coisa assim incrível, de maravilhoso, de bom. Né? E a gente ainda teve esse número necessário para tratar mesmo com essa baixa adesão, né? Então, uhum, teve uma baixa adesão aos programas, mas as pessoas continuaram praticando, continuaram ouvindo os áudios, né, que a gente sugere. E a outra grande descoberta também dessa pesquisa foi que o que eles mais praticaram, o áudio que eles mais praticaram foram os áudios de duração de 3 a 5 minutos, olha só. né? Isso quebra Assim, bastante. contrariando o que a gente escuta Exato. na literatura, que tem que ser pelo menos 20 minutos de prática diária para que a gente tenha Perfeito, alguma Érica. grande mudança, né? E aí Uhum, nós estamos falando de pessoas que não assistiram os programas direitinho, que continuaram praticando, a maioria deles, 50% continuou praticando até o final, mas práticas curtas, de 3 a 5 minutos, e uhum, isso foi eficaz, tanto para uhum, manutenção de peso quanto para melhoria do descontrole uhum, alimentar e do comportamento beliscador, né? Então, uhum. são muitos elementos, né, João, que vão só dando Muitos. assim gás, ânimo e energia para que a Sim, gente sim. continue, né? Com certeza, Érica. E aí, ouvindo você falar, né, acho que esse ponto você ter destacado para a gente é muito valioso. Eu participei de uma pesquisa, esses dados também estão para ser publicados, né, na literatura científica. A gente fez uma intervenção baseada em Mindful Eating para pacientes com reganho de peso após cirurgia bariátrica na Universidade de São Paulo, na USP de Ribeirão, com um grupo de pesquisa que é o Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Obesidade, que é o NEPOCA. É, e ali a gente vivenciou de uma forma muito similar ao que você vivenciou, Érica, no sentido de que a gente percebeu essa taxa de adesão ali às sessões também por algo em torno de 50% a 60%, né? Eh, e a gente percebeu também uma dificuldade não só na adesão desse protocolo, né? Mas a taxa de comparecimento. E eu acho que é importante você tocar esse ponto, Érica, porque a ideia também da gente estar conversando sobre esse assunto é para mostrar como existem outras abordagens e intervenções que podem contribuir para essa população. E tirar muitas vezes da mente de quem está ouvindo a gente, de outros profissionais, eh, de que é somente a dieta, né, que vai resolver essa questão, né? E do quanto a gente precisa conscientizar essa população de que essas outras abordagens são muito bem-vindas, porque senão a gente vai ficar cometendo sempre o mesmo erro, batendo sempre na mesma tecla, insistindo na mesma metodologia, patinando, se sentindo frustrado, muitas vezes por não conseguir um resultado, né? E eu falo isso porque grande parte dos pacientes que vinham para o projeto, eles vinham com essa ideia, né, de eu vou ter que meditar todos os dias, quanto tempo? O que que é meditação? Será que eu consigo esvaziar minha cabeça? Né? Será que eu consigo praticar isso que você está propondo? Né? E aí os seus dados, eles já mostram para a gente que, olha, não precisa ser 20 minutos, né? 5 minutos já trouxe efeito significativo. É, a adesão ela vai continuar sendo um grande desafio para essa população, porque quando a gente está falando sobre
pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, pelo que a gente observou também na nossa pesquisa e tem de dados na literatura científica, é uma população que tem uma dificuldade de controle de pulso, de regular a motivação para mudança de comportamento. Então é uma característica dessa população, esse tipo de comportamento de baixa taxa de comparecimento às sessões, de baixa taxa, muitas vezes, de adesão a mudanças do estilo de vida. Mas ainda assim, né, a gente consegue ver que mesmo com uma adesão pequena, ou talvez subótima, né, a gente talvez possa chamar dessa forma, né, Érica, houve Legal. mudanças positivas, né, em todas essas características que você avaliou. Na nossa pesquisa, a gente também identificou melhora da autocompaixão, né, melhora, da escala de compulsão alimentar, nessa população também que passou por uma intervenção que foi, né, uma intervenção baseada no Mindful Eating. Então, Érica, assim, se a gente fosse pensar, né, para um paciente que está ouvindo a gente, para alguém que está ouvindo a gente, né, como o Mindfulness pode beneficiar quem fez cirurgia bariátrica? Olha, que pergunta gostosa. Eu acho que mindfulness pode beneficiar em todas as etapas dessa trajetória de peso. Eu acho que isso também eu acho interessante a gente conversar, né? A minha pesquisa foi realizada na última etapa da trajetória, quando a pessoa ganhou peso, né? Uhum, Mas a gente também poderia e deveria desenvolver intervenções baseadas em mindfulness na hora que o peso estabiliza, que é um momento uhum, tenso, não é verdade? É um momento em que você vai precisar de habilidades que você ainda não tem para uhum, gerenciar todas as suas emoções. Seria maravilhoso se você também fizesse um treinamento de mindfulness durante a lua de mel, onde você está só perdendo peso, uhum, você está reaprendendo a comer, não é verdade? Você está começando lá no líquido e subindo, subindo, né, para evoluindo todas as consistências. E se você se envolvesse num treinamento de mindfulness nesse período, também seria uma coisa maravilhosa. E também no preparo, antes de fazer a cirurgia, né? Você já desenvolver todas essas habilidades para ir para essa cirurgia de uma outra forma, né? Então, eu acho uhum. que não se limita de forma nenhuma ao paciente que está com ganho de peso recorrente. Eu acredito Perfeito. que em todas as etapas da cirurgia bariátrica, mindfulness seria extremamente valioso. E como, né? Você me perguntou. Como? Vai te ajudar a acender essa luz no quarto escuro que você mesmo falou, né? Que é a consciência. Né? Então, a gente vai aprender com o treinamento de mindfulness a ter consciência do que é, né? Como na compaixão eu falei da gente perceber que está sofrendo, quantas vezes a gente está sofrendo e não nota que está sofrendo, né? E vai passando como um Uhum, trator por cima de tudo e nem nota o próprio sofrimento. Da mesma forma, todas as outras questões, né? O mindfulness ele vai trazer essa consciência, né? O John Kabat-Zinn fala muito isso. O mindfulness é a consciência que surge ao sentar e praticar a atenção plena sem julgamento, de forma uhum. intencional. Então, essa consciência do seu padrão de funcionamento é um dos elementos fundamentais que o mindfulness vai te ajudar. Você vai entender como você funciona, você vai entender por que você age do jeito que você age e Uhum, qual é o motivo pelo qual você utiliza a comida para resolver algum problema que tenha na sua vida, né? Então, esse aumento de consciência é maravilhoso. Você vai também treinar a sua atenção, né? Então, você vai aprender quando a sua mente estiver distraída, direcionar ela para aquilo que realmente importa, para aquilo que é valoroso para você. E a gente sabe que isso é uma tarefa difícil, porque a gente tem diversos distratores ao longo da vida. Nosso celular, que eu diga, que está sempre na nossa mão. Quantas vezes a gente fala, não, eu vou entrar aqui só rapidinho para ver uma coisa, e quando viu, de né, repente. passou 15 minutos e ainda está ali rapidinho e nem viu aquela coisa, talvez, que quisesse ver. Não é verdade? Então, Me é identifico. um treinamento para a sua atenção, para você aprender a colocar a sua atenção onde você realmente quer e aonde é importante para você.
E, por fim, vai trazer também essa regulação das suas emoções, de você entender o seu estado emocional e o mais legal, assim, é você entender por que que você chegou nesse estado emocional, quais foram os gatilhos, o que aconteceu na sua vida para disparar esse estado emocional e o que que o, digamos assim, o medo dessa emoção ou o desespero de sentir essa emoção, a inabilidade de permanecer com esse estado emocional no corpo faz com que eu me mova, né? E aí Uhum. muitas vezes a gente vai com impulsividade em busca do alimento, porque a gente não sabe lidar com aquela emoção que está ali presente. Então, eu acho que mindfulness vai te ajudar a ter consciência dos seus padrões, a direcionar a sua atenção para o que é realmente importante, identificar os gatilhos que te levam a esse descontrole emocional e, mais importante, vai te ensinar a viver as emoções sem precisar reagir a elas, apenas deixando-as serem, né? Deixando-as existirem, apenas vivendo. Uhum, muito bom, Érica. Acho que você conseguiu sumarizar para a gente como o Mindfulness pode atuar em diversas frentes que vão contribuir para que haja sucesso, né, nesse processo da cirurgia bariátrica, desde a tomada de decisão até né, a fase de perda de peso e a fase da manutenção desse peso perdido. E agora eu pedi para você responder uma pergunta de um ouvinte nosso, né? Legal. A pergunta é quando eu abro um chocolate para comer um bombom, eu me descontrolo e quando eu vejo, já estou comendo a caixa inteira. E isso acontece com frequência. Como o Mind Fitting pode me ajudar a controlar esse impulso? Ah, que legal! Eu acho que agora você mesmo que está nos ouvindo já pode ter uma pista de como a gente pode responder essa pergunta, né? Muito legal. E é interessante a gente pensar nisso, né? Como é comum ouvir, né, João? Nós que somos nutricionistas, como é comum ouvir esse relato, né? De que eu pego e quando vejo já acabou. E eu nem senti, eu nem saboreei, pelo contrário, eu nem é, me permitir sentir prazer com aquela experiência. Só vejo depois a culpa quando ela acaba, Uhum. né? Então, o Mindful Eating vai nos ajudar a viver essa experiência de uma forma intensa, utilizando os 5 sentidos da alimentação. Então, quando eu pego, eu já fico assim, poxa vida, isso aqui eu já entendo o meu padrão, eu sei que se eu pegar um, vai acabar e eu não vou nem ver. Então, já me traz um alerta de que talvez valha a pena eu me sentar. Vale a pena eu fazer uma pausa, eu respirar e eu me preparar para viver essa experiência de comer esse pedaço de chocolate. E aí sim, envolvendo o olfato, o paladar, o tato, né? E me concentrando e na intenção de tirar o máximo de prazer de cada bocado. Isso tudo vai me ajudar a ter uma experiência rica, prazerosa e com pouco julgamento, né? Porque eu vou, como a gente falou, né, do mindful eating, eu vou também tomar a decisão de parar de comer quando eu já me sentir saciado, né? Então, eu acredito que o mindful eating pode ajudar muito a gente perceber que esse descontrole alimentar está chegando e agir, né? Aquele espacinho que a gente falou, dá oportunidade para que a gente possa agir entre o primeiro alvoroço que acontece no nosso corpo quando a gente sente o chocolate na boca, Muito bom. até efetivamente como a gente vai consumi-lo até o final. Perfeito, Érica. Acho que, mais uma vez você conseguiu juntar aí todos esses elementos que você trouxe para a gente ao longo da nossa conversa e como eles podem ser úteis para a gente tomar as decisões na hora de começar e parar de comer e de que forma a gente pode comer para que a gente consiga ter mais controle, né, sobre essas decisões alimentares. Érica, eu quero agradecer a tua presença aqui hoje no nosso podcast. Ah, que Eu acho que isso, foi João. muito produtivo te ouvir. Eu acho que você conseguiu trazer uma perspectiva muito grande para a gente a respeito desse tema e de como a gente pode olhar de uma forma diferente para pacientes, para pessoas que fizeram, vão fazer a cirurgia bariátrica, como a gente pode oferecer cuidado nessa jornada
e para que a gente possa, de fato, contribuir. E Érica, eu queria que você compartilhasse as suas redes com a gente, caso você queira, a gente deixa na descrição também do vídeo, mas deixar, esse convite para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho e também, esse espaço para você encerrar aí a sua partilha. Tá bom, João, obrigada. Bom, eu vou deixar o meu Instagram, que é @ericabsporto, Érica com K, tá certo? E deixar esse convite mesmo, né? Assim, diverso, né? Para os profissionais de nutrição que estão nos ouvindo, para que se abram para a possibilidade de trabalhar com as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, que possam sentir esse chamado mesmo, que são pessoas que precisam muito da nossa ajuda, que precisam muito dessa escuta gentil e amorosa, e precisam desse olhar, né, da alimentação consciente, do mindfulness, da compaixão, para que eles possam se reconectar com a qualidade de vida que eles tanto buscam, né? E também Uhum. um convite para os outros profissionais de saúde que estão nos ouvindo também, para se abrirem, né, para essa população, para o estudo dessa população. E também para os próprios pacientes que possam estar nos ouvindo também, né? Para se sentir acolhido e entender que busque ajuda, tá certo? Busque ajuda. Não vou dizer que é uma panaceia e que vai resolver todos os seus problemas, mas é Uhum, uhum. mais uma opção, né? Então, assim, é um tratamento que pode contribuir, pode ser adjuvante a todas as outras terapias que você já esteja fazendo, que vale a pena você ir em busca de novos tratamentos, de novas abordagens, para que você não desista de você, porque a sua jornada é muito grande com peso, é muito intensa e que vale a pena continuar, né, cultivando, né, esse desejo de ter qualidade de vida e de ter uma melhor relação com o peso e com a alimentação. João, muito Perfeito, obrigada pelo convite. Foi um perfeito. papo maravilhoso. Eu adorei conversar com você. Coisa boa, Estou muito coisa feliz, boa. viu? Eu também, Érica, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né, em não só pesquisar esse assunto, mas contribuir e dividir esse conhecimento com a gente, pelo seu tempo em dividir isso com a gente também. E para mim foi uma enorme alegria, um enorme prazer poder receber você aqui e compartilhar esse conhecimento com mais pessoas e que esse conhecimento possa beneficiar cada dia mais pessoas também. Então, Érica, muito Isso. obrigado. E aí, né, para você que está nos assistindo, obrigado pela sua atenção e até nosso próximo episódio do podcast da Consciência Alimentar, o podcast que desperta você para uma alimentação e uma vida mais consciente. Até lá. Tchau, tchau.